No estado do Texas, dezenas de pessoas morreram após as inundações repentinas atingirem os Estados Unidos. Várias pessoas estão desaparecidas, entre elas estão 20 raparigas que estavam num campo de férias. As fortes chuvas que caíram durante a noite de quinta-feira provocaram inundações catastróficas no estado de Texas, mas precisamente na região montanhosa de Hill Country. O rio Guadalupe atravessou os seus limites, arrastando tudo à sua passagem e resultando na morte de dezenas de pessoas, segundo confirmou o xerife de Kerr Country, Larry Leite. Mais de 237 pessoas foram resgatadas, 167 delas com recurso a helicópteros. Entre os desaparecidos, constam pelo menos 20 raparigas que participavam num campo de férias de verão. As autoridades continuam as buscas em áreas de difícil acesso, conhecidas como Vale das Inundações Repentinas, e um terreno naturalmente vulnerável às cheias devido ao solo fino e pouco absorvente. A precipitação ultrapassou os 25 centímetros em poucas horas, provocando uma subida repentina do rio Guadalupe. O juiz do condado, Rob Kelly, confirmou várias mortes, mas recusou-se a avançar números concretos, sublinhando que as equipas de emergência continuam a identificar as vítimas. Moradores da região relataram nas redes sociais momentos de desespero, com ruas inundadas, veículos submersos e pedidos de socorro. A rápida evolução da situação apanhou as autoridades desprevenidas. Apesar de alertas isolados, não existia um sistema eficaz de aviso antecipado, segundo Rob Kelly, que reconheceu a falta de preparação para um fenómeno desta dimensão. O governador Greg Abbott garantiu apoio às comunidades afetadas com recursos de emergência e equipas de resgate especializadas. No resto dos Estados Unidos, tempestades também provocaram mortes em Nova Jersey, onde uma árvore caiu sobre um carro, matando 2 homens. Na cidade do México, que começou com uma manifestação pacífica contra o turismo de massa, acabou em violência. Centenas de pessoas saíram às ruas da cidade do México esta sexta-feira para protestar contra os efeitos do turismo de massa e da gentrificação que tem transformado bairros históricos da capital mexicana. O protesto, que inicialmente decorreu de forma pacífica, terminou em confrontos e vandalismo nas zonas turísticas de Condesa e Roma. Grupos de manifestantes mascarados quebraram vitrinas, picharam fachadas com mensagens como "Saiam do México" e gritaram com turistas, muitos deles norte-americanos. Lojas de luxo foram saqueadas e os manifestantes empunhavam cartazes com frases como "Gringos, parem de roubar a nossa casa", exigindo leis mais rígidas para controlar o turismo e regular o mercado habitacional. A multidão dirigiu-se também à Embaixada dos Estados Unidos da América, fortemente vigiada pela polícia, onde entoaram cânticos de protesto contra o que consideram uma invasão estrangeira. Segundo os manifestantes, a chegada massiva de nómadas digitais, especialmente desde 2020 com a pandemia, tem impulsionado o preço das rendas na cidade, tornando bairros populares como Condesa e Roma inacessíveis aos residentes locais. Michelle Castro, uma estudante universitária de 19 anos, disse que já viu vários edifícios no centro da cidade a serem transformados em alojamentos turísticos. Para ela, não é xenofobia e sim sobrevivência. A mesma afirma que as rendas estão tão altas que muitas famílias já não conseguem pagar. Este protesto no México surge num contexto de um movimento mais amplo que tem mobilizado cidadãos em várias cidades do mundo, como Barcelona, Lisboa e Paris, contra os efeitos do turismo de massas e a perda de identidade urbana. Mais 2 agentes foram mortos à queima-roupa em Moçambique em menos de um mês. Mais informações com Danissa Moano. Olá, 21 dias após o assassinato do chefe de reconhecimento da Unidade de Intervenção Rápida, a Força Antimotim da Polícia da República de Moçambique, eis que esta corporação volta a ser abalada por mais um crime hediondo.
é que 2 indivíduos apontados como sendo agentes da polícia foram assassinados a queima-roupa com 54 tiros na via pública, bem nas proximidades do estabelecimento penitenciário de máxima segurança de Maputo. A Polícia da República de Moçambique ainda não tem pistas de quem sejam os autores do crime, tendo pedido a colaboração da população para o efeito. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Na Guiné-Bissau, 2 organizações da sociedade civil foram ilegalizadas pelo Ministério Público. O Ministério Público da Guiné-Bissau anunciou esta semana a ilegalização de 2 organizações da sociedade civil. A decisão foi recebida com fortes críticas por parte das entidades visadas, que acusam o Procurador-Geral da República, Bakary Biaye, de agir sob motivação política. Em comunicado conjunto distribuído à imprensa, as organizações rejeitam a legitimidade de Bakary para tomar tal medida e acusam-no de fazer frente político ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, que descrevem como violento e ilegítimo. As críticas ao procurador não se ficam pela decisão de ilegalização. As organizações recordam que Bakary já foi publicamente acusado de envolvimento em casos de tráfico de droga e de omissão diante de denúncias graves de abusos de direitos humanos. Um dos exemplos citados pelas organizações é a detenção do cidadão Ibrahim Conté, retido desde 14 de junho nas instalações do Ministério do Interior, sem contacto com familiares, sem acesso a advogados e sem processo judicial conhecido. Diante do cenário, as 2 entidades exigem a demissão imediata de Bakary e afirmam que a decisão de ilegalizá-las não terá efeito prático. Dizem ainda que nada vão os impedir de continuar na luta cívica pela justiça e pelos direitos humanos na Guiné-Bissau. A decisão do Ministério Público levanta novos alertas sobre o ambiente de repressão e o enfraquecimento da sociedade civil no país, num contexto político marcado por denúncias recorrentes de autoritarismo e corrupção. Em Angola, o governo negou qualquer acordo com o sindicato do jornalista sobre aumento salarial de 58%, contrariando o anúncio feito pela classe. O governo angolano desmentiu esta sexta-feira a existência de um acordo com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos para o aumento salarial da classe, contrariando o anúncio feito pelo sindicato sobre o reajuste nos salários base, com efeitos retroativos a partir de junho e implementação em agosto. De acordo com o secretário-geral adjunto do sindicato, André Mussamo, o acordo teria resultado de negociações com os conselhos de administração dos órgãos públicos de comunicação social. Um dos principais pontos era o aumento de 100% dos salários. Ao longo da negociação, chegamos a um consenso para 58%, a aplicar já em agosto, mas com retroativos a partir de junho, declarou Mussamo. Entretanto, a Comissão Negocial da Imprensa Pública, representada por Pedro Neto, veio ao público desmentir a informação. As imprensas públicas de comunicação social não têm competência legal para definir aumentos salariais. Essa é uma responsabilidade do Executivo e não houve qualquer decisão nesse sentido, muito menos com prazo para aplicação em agosto, afirmou. A divergência gerou tensão entre os profissionais da comunicação social que, esta semana, realizaram uma assembleia de trabalhadores para avaliar as respostas do patronato às suas reivindicações. Diante do impasse, o Sindicato dos Jornalistas de Angola divulgou um comunicado apelando à serenidade dos seus membros, afirmando confiar no bom senso dos gestores dos órgãos públicos para o cumprimento do acordo que a classe diz ter alcançado. O caso continua a gerar controvérsia e expôs a fragilidade nas negociações laborais entre os jornalistas e o governo, no momento em que a valorização da profissão está no centro do debate nacional sobre a liberdade de imprensa e condições dignas de trabalhos no setor da comunicação social. No próximo dia 8 de julho, às 21 horas, estreia a superprodução Paulo, o Apóstolo. Ontem mostramos o que os pesquisadores já descobriram sobre o apóstolo Paulo. Hoje vamos conhecer a ilha onde ele se abrigou depois de sobreviver a um naufrágio.
Em uma ilha no mar Mediterrâneo, um mergulho num passado distante. Nas águas, um grupo de estudantes universitários busca vestígios de embarcações. Durante os tempos do Império Romano, essa região era uma importante rota de comércio. Ao lado do Titanic, eu acredito que o naufrágio de Paulo é o mais famoso do mundo. Tim Gambin é professor da Universidade de Malta e coordena o trabalho. Ele revela que o grande sonho é encontrar uma pista do acidente marítimo que ocorreu há cerca de 2000 anos e mudou para sempre a história da região. Eu desejo que eu possa encontrar a embarcação do apóstolo Paulo e estudá-la para o resto da minha carreira. Esse naufrágio foi um milagre. O barco estava caindo aos pedaços já. Todo mundo sabendo que ia morrer. Levar a palavra do cristianismo pelo mundo fez com que as autoridades da época se sentissem desafiadas. E Paulo fala, olha, me leva até César. Eu quero explicar a minha situação para César. Em Jerusalém, Paulo acaba preso e é conduzido pelo mar Mediterrâneo para ser julgado em Roma, o coração do império. Vem a tempestade e aí acontece o naufrágio e ele vai chegar na famosa ilha de Malta. Nós vamos embarcar agora para navegar pela costa da ilha de Malta e tentar entender um pouco melhor como aconteceu o naufrágio da embarcação onde estava o apóstolo Paulo. É possível dizer que o apóstolo Paulo esteve aqui no mar 2000 anos atrás? Nós temos os artefatos encontrados no mar, temos o estudo do solo. Tudo isso se encaixa exatamente com o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, é muito difícil dizer que este não é o lugar. O mergulhador Mark Gatt conta que foi nesse ponto do mar que cerca a ilha de Malta que ele encontrou uma âncora de chumbo com inscrições egípcias. A 36 metros de profundidade, aqui nesta área, foram descobertos muitos artefatos da época romana. O pesquisador acredita que o acidente ocorreu exatamente aqui, na Baía de Salina, local que coincide com a descrição bíblica. Lucas, que estava viajando com Paulo, disse que eles estavam em um navio egípcio. Eles não estavam em um navio romano. Então, ter uma âncora com nomes de deuses egípcios é muito significativo. A Bíblia menciona que Paulo embarcou em um navio de Alexandria, cidade do Egito. A âncora que foi encontrada aqui é muito diferente de todas as âncoras romanas descobertas em volta de Malta. Isso mostra que foi um navio muito grande. Paulo faz uma oração no meio dessa tormenta toda lá e ele fala, olha, não saiam no barco porque quem ficar aqui, Deus vai livrar. Paulo chegou em Malta como prisioneiro, mas foi tratado com muita hospitalidade durante os 3 meses em que passou na ilha. O naufrágio no mar Mediterrâneo será retratado de forma surpreendente na superprodução Paulo, o Apóstolo. Serão grandes eventos e será retratado de acordo com a grandiosidade que o texto nos mostra. Vai ser um capítulo inteiro de naufrágio. O capítulo inteiro é um evento, praticamente um filme. O difícil é achar, né, nessa série, o que não é de emoção. Então, assim, ela é emoção pura do começo ao fim.